Pilastra da Verdade. Depois de conversar com um colega meu sobre egoísmo e egocentrismo, principalmente o egoísmo religioso, aí eu também estava conversando com o meu filho sobre algo que uma tia dele falou para ele, sobre depressão. E ela é altamente religiosa. Depois da vinheta eu conto para vocês porque esse vídeo é sensacional, fica aí. Porque hoje no som da madeira de dar em doido, no colorido aqui do meu cenário, coloquei um pouco mais escuro, né, para não prejudicar as vistas de quem assiste. Vamos para a vinheta e eu volto trazendo um argumento muito libertador. Fica aí. Pilastra da Verdade. Anthony chegando mais uma vez. Grato a todos vocês que ajudam este canal de uma certa forma, aos membros do canal que sustentam também aqui tudo que acontece de novo aqui no cenário. Vocês são altamente contribuintes, os que ajudam com suas mensagens, com seus likes. Quero mandar também um abraço especial ao senhor Herculano, que é um cara que individualmente ele também ajuda este canal. E eu só tenho a agradecer esses racionais e amigos. Aqui eu não peço dinheiro, não peço pix, não peço nada disso. Mas tem pessoas que querem ajudar individualmente e isso tem ajudado. Mas você que também nunca ajudou com nenhum centavo, alguma coisa, não é membro, não se preocupe não. Você me ajuda demais também aqui quando você assiste o vídeo e dá o seu like. Então, vamos que vamos. Olha só. Cara, eu estava conversando com um amigo meu e depois eu conversei com meu filho. E meu filho me falou uma coisa muito importante. Às vezes eu sento para conversar com meu filho, que foi também um pivô para eu tomar um choque de realidade e abrir a mente. Foi meu filho. A gente tem assim um apego muito grande. Ele é meu filho e meu amigo. Eu consigo sempre ter com ele uma relação de pai e filho maravilhosa e de amigo com amigo. Meu filho não esconde nada para mim, qualquer coisa ele conversa comigo, pede muito conselho e também me dá conselho. E o importante, se você quer pai, não é só você aconselhar o seu filho. Ouça também com humildade o que o seu filho tem para dizer. Que não é porque é seu filho que ele também não é digno de lhe dar conselho, não. O conselho, eu costumo dizer, ele custa preço de amor, preço de amizade. Tem gente que diz, se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Conselho não é de graça. Conselho custa preço de amor. Agora, má influência é outra coisa. Tem gente que confunde conselho com má influência. Má influência não tem nada a ver com conselho. Conselho deriva-se de coisa boa. É uma recomendação de coisa boa. Má influência é uma recomendação de coisa negativa e coisa ruim. Ao som da madeira de dar em doido, estava conversando com um colega meu religioso quando ele me falou sobre Jesus com ele. O que seria dele sem Jesus? E que ele conversa com Deus e que Deus responde ele. E que ele é altamente abençoado por Deus. E quando ele está num momento difícil, quando ele está num momento de carência, ele apela para Deus e Deus nunca deixou ele faltar nada. Ou seja, Deus está sempre disponível, é o Deus da mente dele, para atender ele a hora que ele quer. Assim como uma pessoa que tem um médico particular, que paga aquele médico para ficar disponível 100% para qualquer coisinha. Não é nem ele que vai na clínica, é a clínica que vai até ele. É o médico que vai até ele. Ele paga para isso. Ele disse que o Deus dele é desse jeito. Que ele paga oração, obediência e Deus está sempre disponível para ele. Eu falei, ô meu amigo, você não acha que isso é um egoísmo religioso, não? Não!
Aí eu falei, eu estava conversando com meu filho aqui. Presta atenção, gente, porque o argumento é bom. Eu estava conversando com meu filho aqui e meu filho falou para mim que em conversa com a tia dele sobre depressão, acho que meu filho falando sobre alguém que estava de depressão, aí a tia dele disse, e religiosa, disse para ele, eu acho que depressão é um egoísmo. Que a pessoa depressiva é uma pessoa egoísta, de uma certa forma. Porque quais são os sintomas de uma depressão? É que ninguém gosta de mim e que nada acontece a favor de mim. Eu não quero mais viver porque não tenho alegria. E tudo eu. E a tia falando para meu filho. Ele pensou e disse, tem até sentido, mas a religião também é um egoísmo, porque Deus faz comigo, para mim, Deus protege minha casa, Deus protege minha família, Deus é isso. Cai um avião, ele não estava no voo, foi Deus que deu o livramento. Tem um acidente de carro, ele não estava no acidente, Deus deu o livramento. Se ele está no acidente e ele não morre, 10 morrem. Digamos, no acidente de ônibus, 10, 15 morrem, ele não. Deus deu o livramento para ele. Um egoísmo. E o meu filho, ele falando para mim, meu pai, eu aprendi mais uma coisa, porque quando ela disse para mim que a depressão pode ser um tipo de egoísmo, claro que nós temos hoje muitas pessoas com problemas de depressão, independente de serem crentes ou descrentes. Eu já vejo para o lado patológico. Eu acho que a pessoa precisa realmente passar por um tratamento, ou então, claro, a pessoa tem que passar por especialista. Mas ela quis dizer, essa religiosa quis dizer para meu filho que a depressão é um egoísmo porque a pessoa só pensa nela e por isso que entristece e fica depressiva e não pensa em outras pessoas que estão passando situações piores. Mas quando entra para o lado religioso, o religioso não acha que é egoísmo, acha que não. É que falou a respeito de proteção de Deus. Aí eu conversando com um colega meu, o colega meu, ele falou da mesma forma em questão religiosa, o egoísmo dele. Aí eu falei, moço, eu vou lhe dizer por que é egoísmo. E você há de concordar comigo ou não, mas eu vou botar você para pensar. Aí eu falei, meu amigo, se você se forma médico, olha o que eu falei para ele, médico. Aí você está em uma clínica ali esperando atender os pacientes. Digamos que você é um médico que trabalha em clínicas públicas, hospitais públicos. Ganha o seu salário para atender pessoas. Aí você sendo médico, você sabe que tem uma fila de pessoas lá fora esperando uma após a outra para receber o atendimento. Quem está na frente vai sendo chamado para receber o atendimento. De maneira nenhuma você vai atender aquele que é o último da fila. Mas se por isso ou por aquilo, o último da fila, ele desmaiar e ele cair, e ele passar por uma emergência, qual seria a função do médico ali? Você sendo médico, você correria para atender o último da fila porque ele está em momento de emergência? Aí ele disse, claro, agora eu tenho que dar prioridade a quem tem emergência. Eu falei, muito bem, você está chegando onde eu quero. Digamos, você está ali para atender pessoas, aí chega uma criança precisando urgente de um atendimento. Você vai dizer para a mãe, vai para a fila, fica na última da fila, daqui a pouco eu atendo seu filho, e a criança agonizando ali. Você deixaria de atender a criança que está urgente, necessitada, para atender o primeiro da fila que ainda pode esperar? Ele disse, claro que não. Diz, cara, imagine o Deus que você acredita. Na África tem mais de 3 milhões de crianças agora precisando urgente de um atendimento na sua frente, com mais necessidade do que você. Precisando de alimento, precisando de cura. Porque muitas doenças ali na África, só na África, mais de 3 milhões de crianças. Aqui no Brasil, nós temos milhões de pessoas necessitadas agora, tanto em questão de física, de doença, como em questão de necessidade, precisando mais do que você. Aí você diz que Deus está ali para lhe atender o momento que você quer. Você não acha que isso é um egoísmo? Você acha que existe um Deus para isso? Eu falei, meu amigo, se existisse um Deus de verdade,
Ele deixaria de atender os que estão necessitados na sua frente para lhe atender? Isso prova que não tem Deus em lugar nenhum, cara. Deus não ia atender você e deixar uma criança morrendo e gritando. Ou uma pessoa religiosa com a sua mesma fé, agora gritando de câncer ou de qualquer doença lá no hospital precisando de uma cura. De quando você diz que tem um Deus, que é como se fosse um médico particular para você, ali, para lhe atender, você está demonstrando que a religião que você segue, não estou falando da sua fé não, a forma que você vive é um egoísmo, cara. Porque você não pensa nas outras famílias que estão necessitadas. Você não pensa nas outras pessoas. Você pensa em você. Aí ele parou, pensou e disse, pensando por esse lado, mas eu volto a dizer para você que Deus ele não se comporta como ser humano. Eu digo, como é que Deus não se comporta como ser humano, o Deus que vocês criaram, que eles criaram? Um Deus que se arrepende, um Deus que se ira, um Deus que sente tristeza, um Deus que sente alegria, tem sentimentos. Um Deus que se vinga, um Deus que faz justiça daquilo que ele poderia ter evitado. Como é que esse Deus que foi criado segundo as limitações humanas, ele se comporta? Mas mesmo assim, se esse Deus existisse da forma que você fala, ele não ia dar prioridade para você agora, rapaz. Eu falei, você tá sentindo o que agora? Nada. Você tá passando fome? Não. Você tem o mantimento para ir mantendo você e sua família? Tenho. Então, moço, para de egoísmo, rapaz. Mas quando eu falei isso, eu não falei ofendendo ele que ele era um egoísta com negatividade na mente, sabendo não. Falei, calma, moço. Calma pra você não jogar pedra em mim. Eu não tô dizendo que você é egoísta porque você sabe que você é egoísta. Eu não tô dizendo que você é mentiroso, que você sabe que você é mentiroso. É que a religião torna você egoísta e você não sabe que tá sendo egoísta. É que o sistema que você aprendeu desde a infância torna você um mentiroso sem saber que é mentiroso. Eu não estou colocando a culpa em você, eu estou colocando a culpa do sistema. Mas você ainda está em tempo de pensar. Eu pensei assim por muito tempo, eu fui egoísta. Eu não sabia que eu era egoísta, mas eu era egoísta, porque o egoísta ele chama o ego para ele. Eu falei quantas vezes eu em cima da tribuna com o microfone na mão e eu dizia, Deus é quem cuida de mim, Deus é quem cuida da minha família, a hora que eu quero eu oro, Deus responde. E mentira, Deus não estava respondendo coisa nenhuma. Tudo que acontecer era fruto do meu próprio esforço. Qualquer coisa que eu comprava porque eu tinha recebido dinheiro porque eu trabalhava. Deus não está aí para dar nada para ninguém, rapaz. Não existe Deus para dar nada para ninguém. Coloca isso na mente de vocês. Aí se você vir dizer, Antônio, mas você disse que Deus não existe, tudo isso que existe, sim, talvez se existe um Deus. E se não for o seu? Como você acha que o Deus é o seu, cristão, que você aprendeu? E se for Alá? E se for Shiva? E se for Horus? E se for Mitra? E se for um orixá? Então, a questão toda, pessoal, é que a religião, ou as religiões, tanto faz, vou falar no plural, elas tão somente atrofiam a mente humana. E elas colocam essas coisas de forma negativa. Porque a partir do momento que a pessoa diz que uma depressão é um egoísmo e não reconhece que a religião também é um egoísmo, parece que está usando só um lado da mente humana. Uma pessoa que diz, Deus livrou o meu filho, ou meu marido, ou minha esposa, ou quem quer que seja, e não livrou o alheio, não livrou o outro, não livrou a família do outro. O que mais a gente vê hoje aí na internet e também na mídia é isso. Acontece acidente aí, 3 num carro, 2 morrem, 1 fica vivo. Aí o vivo diz, eu tenho que agradecer a Deus, porque Deus me livrou. Putz, grilo, que merda, cara. Deus livrou ele e matou os 2. E deixou os 2 morrerem. Eu já vi na mídia. Eu já vi em jornalismo. Aí, em repórter, entrevistando uma pessoa que se livrou de um acidente, que não morreu daquele acidente. Mas no mesmo acidente, uma criança morreu. Esmagada. Aí a pessoa diz que Deus livrou ela, mas não livrou a criança. Aí quando eu fui falar com o infeliz sobre isso, um
um atrofiado mentalmente falando, em questão religiosa. E ele disse, mas você tem que entender, Antônio Galvão, que criança já tem a salvação garantida. Quando criança morre, criança já vai direto pro céu. Eu digo, miserável. Quase eu falei assim, se caso a criança tem salvação garantida, pra que ela veio pra terra? Pra sofrer. Imagina um Deus dizer, olha, essa criança já tem a salvação garantida, mas outra coisa, mas ela vai pra terra, ela vai nascer, vai ser violada, violentada, vai morrer de acidente, vai deixar pessoas lá sofrendo a perda da criança, aí a criança vem direto pro céu. Que sentido tem isso, rapaz? Deixa a mão de ser trouxa, rapaz. Alguém colocou isso lá no meu canal, que uma criança já tem a salvação garantida. Cara, se a criança tem a salvação garantida, não seria vantagem a alma desta criança ficar no céu e não vir para a terra, para vir para morrer? Porque para vir para a terra teria que ter um sentido. Vai para a terra, vai crescer, vai se tornar adulta, vai conhecer lá embaixo tudo e depois vem. Aí agora, quando tiver na idade adulta, escolhe se quer vir para o céu ou para o inferno. Poderia ter mais sentido. Inferno também é uma coisa que não tem sentido. Mas o alienado falou para mim que criança morre e criança já tem a salvação garantida. É por isso que Deus permite matar criança. Por isso que Deus permite uma criança ser violada, ser violentada. Por isso que Deus permite, é isso que ele quis dizer para mim, permite morrer em acidente de avião, em carro e tudo, porque a criança já tem a salvação garantida. Que merda, cara. Desculpe, gente, eu tenho que falar isso. Que pensamento doido é esse, cara? Uma criança nascer para morrer, porque a salvação é garantida, mas vai morrer. Vai lá porque alguém... Que Deus é esse, cara? Então, o egoísmo religioso atinge 100% dos religiosos. Não estou falando da índole de nenhum deles, não estou falando do caráter de nenhum deles, não estou falando da fé de nenhum deles, eu estou falando de um egoísmo que eles não percebem. E eu estive aqui uma conversa com meu filho, uma meia hora conversando com meu filho, uma conversa muito fértil. E meu filho falando sobre essas coisas. Falando, meu pai, eu observo o quanto que a pessoa é enganada na religião. A pessoa está ali o tempo todo trabalhando para conseguir as coisas e passa o tempo todo dizendo que foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Aí, se você parar para pensar, digamos que alguém lhe contrate para você, digamos que você é um pedreiro, aí alguém lhe contrate para você fazer a casa. Aí você vai lá fazer a casa, você vai mexer com massa, você vai rebocar a parede, você vai fazer tudo trabalhar. Aí quando você receber o dinheiro, você vai dizer, rapaz, aquele rapaz me deu, o dono daquela casa me deu esse dinheiro. Você vai dizer isso? Você vai dizer que ele lhe deu o dinheiro se você trabalhou, cara. Se você trabalhou, se você se esforçou, ele foi fruto do seu trabalho. Mas o religioso é tão enganado que ele se mata para trabalhar, para conseguir o dinheiro, e depois ele diz que foi Deus que deu o dinheiro. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Foi uma reflexão muito boa, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. E uma coisa eu tenho a dizer: quanto saúde eu tiver, vida eu tiver, e condição de fazer isso, eu vou estar aqui, abrindo a mente de pessoas que querem abrir a mente. Mas tem pessoas que nem marreta, com aquele formão bem grande, já ouviu falar do formão bem grande? Ou a talhadeira, nem isso consegue abrir a mente de uma pessoa que tem a mente travada na religião. A religião, ela faz o cidadão se infantilizar até o último dia da vida. Madeira de dar em doido, mas o que é que eu posso fazer? Se você querer abrir a mente, continue assistindo os vídeos do Antônio Galvão, o vídeo do Jason Ferrer, os vídeos dos amigos aí na internet, com raciocínio. Procure buscar o seu raciocínio para vocês entenderem que nós falamos por todos e não por um só. Nós não falamos apenas por uma família que está bem. Nós falamos pela humanidade inteira. Se um tem que vencer, todos que todos vençam. Se um tem que sofrer, que todos sofram. Se um tem que perecer, que todos pereçam. Não quero nem saber, meu amigo. Claro, quem faz o que é errado e paga o preço, aí agora é a parte. Aí tem que pagar o preço mesmo. Mas seres humanos, principalmente crianças inocentes, não teriam que sofrer caso exista algum Deus por aí. Mas como não existe, a criança vai acabar sofrendo. Fui mais volto e volto com novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Pilastra da Verdade.